Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Vamos para o Mundo. Nesta época, Deus nos forneceu vários avanços em tecnologia moderna, transporte, comunicação e até mesmo diversos ambientes que nos permitem pregar o Evangelho de forma eficaz. Assim, mesmo que não possamos ir para o exterior, parece que Deus nos forneceu várias tecnologias para alcançar aqueles que ainda não foram apresentados à nossa igreja, através de plataformas como a internet. Deus está nos ajudando e torcendo por nós. Deus também criou vários ambientes para o Evangelho ser pregado em todos os lugares e garantiu que até mesmo aqueles que não têm tempo possam acessar o Evangelho pela internet, conforme for melhor para eles. Portanto, podemos ver esta época como a era de ouro para alcançar o objetivo de evangelizar o mundo. Aqui, hoje, temos tanto aqueles que vão para o exterior, quanto aqueles que não vão. No entanto, vocês podem pensar nesse país como uma terra estrangeira. Se considerarmos o reino dos céus nosso lar, esta terra não seria uma terra estrangeira? Já que se diz que somos estrangeiros espirituais nesta terra, este lugar não é o nosso lar. Estamos efetivamente no exterior aqui também. Eu espero que aqueles que vão para países estrangeiros no sentido físico espalhem as belas notícias do Evangelho por toda parte, e que aqueles que não vão preguem diligentemente o Evangelho neste país, o país estrangeiro espiritual. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 16, juntos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo. O que ele nos instruiu a fazer? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Como bate o coração de Deus em relação ao mundo inteiro? Precisamos prestar mais atenção a essa cena. Deus deseja que todos os povos em todo o mundo recebam o Evangelho. E a Bíblia não diz que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade? É por isso que Ele nos ordenou ir a todas as pessoas do mundo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é o que Ele nos ensinou. O coração e a mente de Deus estão focados em salvar o mundo inteiro, aguardando o momento em que todas as pessoas do mundo terão a oportunidade de serem salvas. Vejamos a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam. O que Deus deseja? Está escrito que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Antes do apóstolo Paulo conhecer Jesus Cristo, ele era uma das pessoas que prendiam, aprisionavam e perseguiam rigorosamente aqueles que acreditavam em Jesus. Então, o que aconteceu quando o apóstolo Paulo conheceu Cristo? Ele não se tornou a pessoa que, até o último momento de sua vida, se dedicou a proclamar e pregar sobre Cristo, nunca vacilando, mesmo sob circunstâncias severas? Quando olhamos ao nosso redor, ainda existem pessoas que agem como o apóstolo Paulo antes de conhecer Cristo. Isso porque eles não têm uma compreensão correta sobre a Igreja de Deus. É nossa culpa por não termos os ensinado. Há vários fatores para recebermos a perseguição. O maior deles é que não lhes ensinamos e não os informamos sobre a verdade. Já que eles não entendem a verdadeira natureza da nossa igreja, eles nos veem com base em rumores estranhos e conteúdos falsos que encontram online. Porém, aqueles que chegaram a entender a verdade e visitaram a Igreja de Deus
frequentemente dizem sobre os nossos membros: existem realmente esses anjos no mundo? Se todos no mundo fossem como os membros da Igreja de Deus, a paz prevaleceria naturalmente. Toda vez que eu ouço essas histórias, eu sempre penso: essas são as consequências do nosso fracasso em pregar a eles. É por isso que Deus nos ordena ir a todos, a Samaria e até os confins da terra. Agora, como está escrito no capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que mais Ele quer que aconteça? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para que as pessoas venham a conhecer a verdade, não devemos ser capazes de ensiná-las? Já que conhecemos e recebemos a verdade primeiro, é nossa responsabilidade ensinar e pregar para aqueles que chegam depois. Quando as pessoas do mundo ouvirem a verdade, quase todas retornarão aos braços de Deus. Então, por que eles têm perseguido a Igreja de Deus todo esse tempo? É porque eles realmente não sabem quem nós somos. Eles apenas ouviram histórias caluniosas e foram fortemente presos pelos poderes das trevas. Porém, quando a luz brilha, eles compreendem. Esse lugar é cheio de luz, mas todo esse tempo, rumores foram espalhados como se fosse uma terra de completa escuridão. Neste momento, a exposição da mãe está sendo realizada em nossa igreja em Guanac. Um dia, uma mulher de meia idade foi convidada para a exposição e veio. Ela olhou ao redor de toda a exposição, mas com uma postura muito nervosa. Ela também assistiu a um vídeo sobre a igreja e seu coração ficou completamente aliviado. Ela nos disse que até então não conseguia nem passar pela frente da nossa igreja. Por que você não conseguia passar? Nós perguntamos. E descobrimos que uma igreja próxima havia espalhado um terrível rumor, dizendo: uma vez que você entra na Igreja de Deus, você não pode sair. Essa igreja sabia que assim que as pessoas entrassem na verdade, todas as falsidades daquela igreja seriam expostas, e a verdade de Deus prevaleceria triunfantemente. Como resultado, eles continuaram espalhando rumores terríveis e estranhos sobre nós, a impedindo de se aproximar da Igreja de Deus por mais de 20 anos. Na verdade, ela poderia ter chegado em casa muito mais rápido se passasse em frente da nossa igreja, mas, em vez disso, ela fazia um desvio muito mais longo apenas para evitá-la. Assim que ela veio para a igreja e viu a exposição da mãe, ela ficou muito emocionada e também compreendeu. Está claro que a Igreja de Deus é uma igreja que exerce uma influência muito positiva em todo o mundo. Muito surpresa, ela se tornou uma porta-voz, dizendo a todos na vizinhança: a Igreja de Deus não é o que me foi dito. Você deve ir e ver por si mesmo. Dessa forma, ouvi que ela passou a assumir o papel de encorajar os outros a virem. Enquanto falhamos em nos fazer conhecidos, Satanás continua a amplificar as suspeitas no coração das pessoas, fazendo parecer que há algo problemático com a igreja. Mesmo nos primeiros dias do cristianismo, aqueles que acreditavam em Jesus eram rotulados como um grupo estranho que come carne humana e bebe sangue humano, ou um grupo que se reúne em sepulturas para realizar rituais estranhos. Dessa forma, os santos da igreja primitiva foram submetidos a severa perseguição e opressão. É o mesmo na época atual. Por isso, como Deus nos disse na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Devemos nos lembrar bem disso. Deus também quer que toda a humanidade chegue ao pleno conhecimento da verdade. Hoje em dia, o mundo nem sabe qual é o dia correto para oferecer culto a Deus. Eles nem sabem se devem guardar a Páscoa ou não. Deus nos disse para fugir rapidamente para Sião, a cidade das festas de Deus, e, ainda assim, eles não deveriam saber onde fica Sião para fugir para lá? Eles nem sabem o que é Sião, porque eles baseiam suas opiniões nas histórias contadas por aqueles ao seu redor.
Como resultado, eles estão agora andando cegamente no caminho da morte, completamente inconscientes sobre se o sábado é correto ou o culto dominical, ou se o Natal é a verdade ou a Páscoa. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e, através da verdade, Ele nos ensina com a sua vontade para que possamos ir e ensinar a todos, guiando-os ao conhecimento da verdade. Ir ao exterior para missões de longo ou curto prazo é uma grande alegria e também muito emocionante. Qual é a nossa razão para irmos? Não vamos ajudá-los a chegar ao conhecimento da verdade? Nós vamos ajudá-los a chegar ao conhecimento da nova aliança de Deus, a verdade da vida. Pregamos sobre o Pai e a Mãe, pregamos a verdade da nova aliança e pregamos sobre Sião. Não é por isso que vamos ao mundo para ensinar e tornar todas essas coisas conhecidas? Está claro, vendo as palavras de Marcos, capítulo 16, e Mateus, capítulo 28, versículo 18, que Deus nunca nos disse para ficarmos parados, ao contrário, o que Ele nos ordenou fazer? Ele disse, ide. Por isso, devemos ir seja em nosso país ou no exterior. Não podemos apenas esperar que eles venham até nós. Devemos ir. Jesus disse, ide e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em outras palavras, o que devemos fazer com todos os ensinamentos que Deus nos deu? Já que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, a única maneira de alcançar isso não é ensinando a eles a verdade? A cruz é um ídolo ou deve ser considerada como um objeto sagrado na igreja? Para aqueles que são incapazes de distinguir entre os dois e estão seguindo cegamente os outros, devemos ir e abrir seus olhos espirituais, ouvidos e corações com discernimento. Está escrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, que isso é o que Deus quer que façamos. Quando olhamos ao redor do mundo, ainda há incontáveis pessoas que não sabem o nome do Pai, ou que a Mãe Celestial existe. Para guiá-los ao conhecimento da verdade, não se trata de insistir cegamente. Vamos acreditar em Deus. É sobre ensiná-los esta verdade. Ainda há algumas regiões onde nenhuma igreja foi estabelecida. Há lugares onde não há profetas ou santos na igreja. Há lugares onde nem mesmo a Bíblia existe. Precisamos ir rapidamente. Vamos a esses lugares e tornemos conhecidos o Pai e a Mãe celestiais, compartilhemos as notícias da vida e proclamemos que o reino dos céus existe. Fazendo isso, o conhecimento de Deus transbordará por todo o mundo. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O versículo 14 pergunta, como crerão naquele de quem nada ouviram? Isso é o que está escrito. Vocês já pensaram sobre as almas nascidas nesta terra que morrem sem ouvir o nome de Deus sequer uma vez? Quão infelizes elas devem ser! Essa alma realmente se tornaria o ser mais infeliz a nascer nesta terra. É por isso que Deus nos envia. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito que Deus quer que toda a humanidade seja salva e chegue ao conhecimento da verdade. Já que Deus quer que toda a humanidade chegue ao conhecimento da verdade, devemos ensiná-los sobre o sábado, a Páscoa, a nova aliança, a ordem de Melquisedeque e as verdades sobre Cristo Ansanhon e a Mãe Celestial Nova Jerusalém. Através da Bíblia, Deus está nos ensinando que esse é o seu coração e a sua vontade. Quantas pessoas há que nascem nesta terra e morrem sem nunca ver a Bíblia ou ouvir o nome de Deus nem sequer uma vez? Algumas pessoas até vivem em cidades onde nenhuma única pessoa prega a palavra de Deus. É uma situação extremamente infeliz. Se há menos de 10 ou 20 pessoas que conhecem a Deus em uma cidade, e nós não pregamos completamente o Evangelho naquela cidade, isso não é inaceitável? Não devemos deixá-los sozinhos. Devemos fazer a nossa parte ao informá-los. Eu ficaria grato se todos vocês, tanto os que estão no país quanto os que estão indo para o exterior, pudessem compartilhar o conhecimento da verdade que Deus nos deu, onde quer que estejam. Como posso crer em alguém de quem nunca ouvi falar? Como posso ouvir sem que alguém pregue para mim? As palavras dadas na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, podem realmente ser vistas com um ensinamento importante para o qual Deus claramente nos desperta, sobre o que devemos fazer nesta época. Vejamos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho é realmente uma boa notícia. E esse Evangelho é realmente o poder de Deus para a nossa salvação. Portanto, esse deve ser o Evangelho que é pregado com o poder de Deus. O Evangelho não pode ser pregado por habilidade própria de ninguém. A Bíblia nos diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, quando resumimos o poder desse Evangelho, o que o Evangelho faz com aqueles que estão presos nas correntes do pecado e da morte? Ele tem o poder de quebrar essas correntes e libertá-los. Através desse Evangelho, famílias, pessoas, nações e até países têm sido transformados. O poder para realizar essa mudança só pode vir do Evangelho. É por isso que na Bíblia, Deus nos mostrou essa história, nos confiou esse poderoso Evangelho e disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ao ensinar, pregar e espalhar esse Evangelho, pessoas, famílias, sociedades e até nações podem ser transformadas. Deus tem orquestrado esse incrível poder através do Evangelho. Eu os exorto a não permanecerem parados, mas a se tornarem aqueles que podem transformar o mundo em um lugar onde somos merecedores da salvação no nosso Pai Celestial e na nossa Mãe Celestial através do Evangelho. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nesta obra de transformação, Deus não apenas nos enviou ao mundo, mas também prometeu nos ajudar, dizendo: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o que ele nos promete? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O motivo de nunca estarmos sozinhos nessa jornada do Evangelho é que Deus está sempre conosco. Podemos sentir que estamos fazendo isso sozinhos, mas Deus está sempre ao nosso lado. Assim como Jesus andou com os 2 discípulos em seu caminho para Emaús, Ele está sempre conosco, sempre nos ajudando, tornando o impossível impossível e criando um caminho onde parece não haver nenhum. Vejam como Deus fez um caminho no meio do Mar Vermelho, permitindo que os israelitas o atravessassem. No vasto vazio do deserto, sem comida ou restaurantes, Deus providenciou um grande banquete para 600.000 homens e suas famílias todos os dias por 40 anos. Quando damos uma olhada nisso, isso nos dá uma compreensão mais profunda de que, como o pai e a mãe estão sempre conosco, nós temos a nossa igreja hoje, e o Evangelho está se espalhando em Samaria e até os confins da terra. Isso parece ser particularmente verdadeiro para aqueles que estiveram em missão no exterior. Aqueles que vão pregar no exterior dizem: indo para o exterior, eu realmente sinto que os obreiros do Evangelho estão em falta. Quando chegou a hora de voltar para a Coreia e deixar para trás aqueles que foram batizados, foi de partir o coração e achei difícil me afastar. Irmãos e irmãs, há muita verdade no que eles dizem. Nós nos esforçamos ao máximo para guiar e ensinar cada alma com dedicação de todo o coração, de acordo com a vontade de Deus, que deseja que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, Deus não nos deixou sozinhos para pregar o Evangelho, mas disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está sempre conosco, seja no exército, em toda a sociedade, em casa e no exterior. Não importa onde estejamos, Deus está sempre conosco. Ele está sempre ajudando os pecadores a se arrependerem. Vamos abrir em Lucas, capítulo 15. Vejamos Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que faz o quê? Que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não está escrito que haverá mais júbilo? Deus expressou seu coração ao dizer que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É por isso que agora devemos trabalhar com fervor pela salvação de todos, desde Samaria até os confins da terra. As pessoas do mundo hesitam em participar de atividades que acham que não as beneficiam. Deus não carregou a cruz para seu próprio bem. Ele não suportou todo o sofrimento na cruz apenas para o nosso bem? Deus não estabeleceu a nova aliança porque ele precisava. A nova aliança é para quem? Ele revelou a maior razão e propósito para estabelecer a nova aliança na noite da Páscoa. Jesus disse: derramado em favor de vós. Para espalhar o grande amor de Deus para todos em Samaria e até os confins da terra, devemos levar a verdade e ensinar todas as pessoas do mundo.
Ainda há muitas pessoas na Coreia que ainda não encontraram a palavra de Deus e, da mesma forma, há muitas pessoas no exterior que ainda não tiveram a chance de recebê-la. Eu peço a vocês que se esforcem para ensiná-los corretamente a verdade da palavra de Deus, para que suas almas possam ser conduzidas ao eterno reino dos céus. Quando esta vida chegar ao fim, para onde iremos? Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. No capítulo 7, versículo 9, está escrito: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, onde eles estavam, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, menciona quais pessoas estarão de pé diante de Deus? Uma grande multidão de pessoas que ninguém podia contar estará de pé diante do trono de Deus. Essa é uma cena que descreve as inúmeras almas que chegaram ao arrependimento e voltaram para Deus. Este será um tempo glorioso quando daremos glória, honra e louvor diante do trono de Deus. Um momento que certamente virá para nós. Enquanto vivemos nesta terra, os esforços e o trabalho em realizar a obra do Evangelho são apenas por um curto período de tempo. Todos esses esforços se acumulam, levando muitas almas a se arrependerem e compartilharem da glória que está por vir. Vamos confirmar o que Deus nos ensinou sobre esta época. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos. O que já aconteceu? Pois já branquejam para a ceifa. Vejamos o versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador, e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Dessa perspectiva, o tempo da colheita já chegou. Já que estamos em uma situação em que devemos colher neste momento, eu espero que este seja o ano em que possamos colher todos os frutos que plantamos até agora. Devemos ajudar a garantir que o Evangelho de Deus seja pregado completamente e que a verdade da salvação alcance toda a Ásia, África, Oceania, Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, Norte da Índia, Sul da Índia, Rússia, Brasil e toda a Coreia. Eu espero que todos os filhos de Sião sejam transformados e preguem diligentemente o Evangelho, tendo a crença de que podemos desfrutar da vida eterna e das bênçãos no reino dos céus com Deus para todo o sempre. O título do sermão de hoje é Vamos para o mundo. Não se trata apenas de ir fisicamente para o mundo, certo? Devemos levar conosco o amor de Deus, as bênçãos de Deus e também a verdade para ensinar as pessoas. Levando conosco o amor do Pai, o amor da Mãe e o apoio de nossos irmãos e irmãs, vamos despertar muitas pessoas em cada país, guiá-las ao arrependimento e ensiná-las a verdade. Espero que seja um tempo muito abençoado durante o qual guiemos aqueles que estão presos nas trevas para a luz.
Esperando que vocês tenham encontrado graça na mensagem de hoje, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.